Então, pensa na seguinte situação. No dia 1º de julho, uma única cerimônia de nomeação pode simplesmente desencadear a punição mais severa, definitiva e, bom, a mais temida de todo o mundo católico. Nossa, uma excomunhão em massa, né? Exatamente. Uma excomunhão em massa. E, o detalhe mais bizarro de toda essa história não é nem a punição em si. O grupo que está prestes a ser expulso argumenta que está sendo punido justamente por se recusar a mudar as regras originais da instituição. É um cenário que beira o inacreditável, para falar a verdade. Mas é a realidade atual. E para destrinchar o que está acontecendo nos bastidores dessa crise, a nossa imersão profunda de hoje vai analisar um documento que é, fascinante. Com certeza. E qual é a nossa fonte hoje? Trata-se da transcrição de um vídeo de um canal do YouTube chamado Return to Tradition. É um material que dá pra gente uma visão bem microscópica, sabe? Da ala fortemente tradicionalista do catolicismo. Uhum. O que é bem raro da gente ver com tantos detalhes, né? Pois é. O que a gente tem em mãos hoje é uma janela para um conflito teológico profundo, daqueles que raramente chegam às manchetes dos jornais, com toda a sua verdadeira complexidade. E logo de cara, para quem está ouvindo a gente hoje, é vital esclarecer a forma como a gente vai conduzir essa conversa. Nosso papel aqui não é, de forma alguma, defender, endossar ou criticar a visão desse canal, tá? Exato, a gente tem que deixar isso muito claro. A gente atua aqui quase como cartógrafas, tentando mapear um campo de batalha ideológico. Vamos explorar os argumentos, as queixas e, bom, a lógica interna apresentada na fonte para entender como diferentes facções, dentro de uma instituição de 2000 anos, lutam pelo controle da própria identidade. Essa clareza sobre o nosso papel é fundamental, porque, olha, o nível de tensão no material é altíssimo. A grande ironia que o autor do vídeo levanta é bem afiada, sabe? Como assim? Qual é o argumento principal dele? Ele argumenta que o mundo ocidental vive uma era onde a liderança da igreja, lá a partir de Roma, supostamente respira tolerância, a flexibilidade e diálogo contínuo para inovações progressistas. Tá, a tal da igreja moderna e aberta. Isso. Contudo, essa mesma liderança estaria prestes a usar a guilhotina canônica contra tradicionalistas, cujo único crime, na visão deles, claro, seria preservar a fé exatamente como ela foi ensinada por séculos. Caramba. Então vamos começar por essa guilhotina que está com a lâmina solta. Se existe toda essa flexibilidade sendo pregada, por que a data de 1º de julho causa tanto pânico nos corredores do Vaticano? É uma ótima pergunta. O que exatamente vai acontecer nesse dia? O dia 1º de julho é basicamente o ponto de não retorno. Uma organização chamada Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a FSSPX, anunciou que vai consagrar novos bispos nessa data. E qual é o problema de consagrar bispos? O problema central é que eles farão isso sem autorização oficial da Santa Sé. Para a gente entender a mecânica da coisa, na Igreja Católica, um bispo é considerado um sucessor direto dos apóstolos, né? É um cargo de peso máximo. Exato. Criar um novo bispo sem o chamado mandato papal não é apenas uma quebra de protocolo. Pensa bem, é como falsificar a assinatura do presidente da empresa num documento de fundação de uma nova filial. Nossa, é uma analogia pesada. E é por isso que o bispo Bernard Felley, que é uma das lideranças dessa fraternidade, já veio a público alertar os próprios seguidores. Ele avisou que a probabilidade de excomunhão é quase certa. Mas vem cá, para quem não é da área teológica e está nos acompanhando, deixa eu ver se eu entendi a gravidade disso. A excomunhão não é apenas você está suspenso temporariamente. É expulsão oficial, certo? Certo. É o corte definitivo. E a fonte cita que o cardeal Fernandes, do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é basicamente o Departamento de Fiscalização Teológica do Vaticano, estaria preparando uma declaração ipso facto, ou seja, automática, né? Isso mesmo. Automática. Participou da consagração, tá fora. E tem mais, eles seriam declarados em estado de cisma. Cisma? A gente pode definir cisma rapidinho para o pessoal? Claro. Um cisma não é apenas uma discordância de opiniões sobre, como a missa deve ser rezada. É uma ruptura formal e oficial de comunhão. É um divórcio litigioso. É o equivalente teológico a um Estado declarando independência e se separando do seu país de origem. E a fonte levanta uma questão aterrorizante para a comunidade deles. Quem exatamente vai ser atingido? Boa pergunta. É só a liderança ou sobra para o pessoal também? Exatamente. Seria apenas o clero que realizar a cerimônia,
Ou fiel comum, a pessoa que simplesmente senta no banco da igreja no domingo para assistir à missa dessa fraternidade também seria automaticamente expulsa? Nossa, essa incerteza deve ser brutal para as famílias envolvidas. Brutal. Mas o material também sugere que as regras do Vaticano não são exatamente uma matemática exata, né? Não é algo tão preto no branco assim. O que é fascinante aqui é como o autor usa a história para provar isso. Esse é um dos pontos mais interessantes que a fonte traz à tona para demonstrar como o direito canônico pode ser maleável. Maleável como? O autor relembra um evento histórico conhecido como o caso dos Hawaii 6. Hawaii 6. Tipo um grupo no Havaí? Isso, décadas atrás, um grupo de 6 leigos no Havaí foi excomungado pelo bispo local. E o que eles fizeram de tão grave? O motivo foi que eles receberam sacramentos como a comunhão, a confissão, de padres dessa mesma fraternidade São Pio X. Parecia definitivo. A excomunhão estava dada. Tá, mas reverteram isso. Sim, Roma interveio na situação, analisou o caso e reverteu a excomunhão. O Vaticano declarou que os leigos não estavam em cisma, apenas por frequentarem aquelas missas. Certo. Vamos destrinchar isso. Isso mostra que a corda estica antes de arrebentar, né? É como se a filial mais antiga e conservadora de uma corporação global decidisse nomear sua própria diretoria sem avisar o CEO, porque acredita que a matriz perdeu a essência da marca original. É uma comparação bem precisa. E aí a matriz sabe que não pode aceitar a quebra de hierarquia, mas também está desesperada para não perder, tipo, o banco de clientes e os gerentes de nível médio. Sim, há relatos de que o Vaticano já prepara medidas pastorais, tipo uma anistia mesmo, para acolher os padres que sentirem o peso da excomunhão bater a porta e decidirem abandonar a fraternidade no último minuto. O pacote de resgate para quem desertar. A matriz estaria mais preocupada com a quebra de hierarquia ou com o êxodo de fiéis. Mas espera. Se o Vaticano está disposto a negociar resgates e a ser flexível em casos passados como esse do Havaí, por que a indignação do material-fonte é tão palpável? Ah, esse é o coração da narrativa do vídeo. Toda a revolta se baseia no argumento dos 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas, como assim? A fonte alega que o Vaticano demonstra uma paciência infinita, olha, quase um incentivo silencioso na visão deles, quando alas progressistas testam os limites. Mas saca a espada da excomunhão no instante em que tradicionalistas tentam operar fora das normas. Só porque estão tentando preservar a fé antiga? Exatamente. E o autor não fica apenas na teoria. Ele cita um exemplo de contraste contundente. O caso do bispo Johan Donny, da Diocese de Antuérpia, lá na Bélgica. Tá, e o que esse bispo na Bélgica está fazendo que gerou essa comparação direta? Deve ser algo grande. Bem grande. O bispo Boni declarou publicamente que pretende começar a ordenar homens casados ao sacerdócio até o ano de 2028. Homens casados? Mas isso vai contra a regra do celibato, não? Sim, e ele vai além. Ele planeja criar um ministério eclesial equivalente para mulheres, chamando elas de pastoras. Peraí, pastoras dentro da Igreja Católica? Isso mesmo. E para justificar essas medidas, ele utiliza o atual processo sinodal promovido pelo Vaticano. Para quem acompanha de fora, o processo sinodal é essencialmente uma iniciativa global da Igreja para escutar os fiéis, né, promover o diálogo e entender os desafios pastorais modernos. Isso, o Papa Francisco tem batido muito nessa tecla da escuta. Só que, segundo a fonte, o bispo Boni usa esse espaço de escuta para propor alterações que quebram frontalmente regras milenares. Porque dentro da estrutura do rito latino da Igreja Católica, que é a parte predominante da Igreja no Ocidente, a exigência do celibato para padres e a ordenação exclusiva de homens não são apenas sugestões, são pilares estruturais históricos. Pilares absolutos. E na perspectiva tradicionalista do vídeo, o bispo Boni está cometendo um atentado direto contra 1000 anos de tradição sagrada. E qual é a reação de Roma a tudo isso, segundo o autor? Um silêncio ensurdecedor. Nada, nenhuma advertência. Nada. Não há processos, não há ameaças de declaração de cisma e, com certeza absoluta, não há excomunhões automáticas sendo preparadas contra o bispo belga. Ele tem espaço para dialogar e testar as ideias dele. O autor do vídeo vê isso como uma prova de que a liderança atual secretamente deseja que esses testes progressistas aconteçam. Mas espera aí, vamos dar um passo para trás. Se os dois grupos, tanto a fraternidade tradicionalista quanto o bispo belga estão, na prática, testando os limites ou quebrando as regras canônicas vigentes, por que a fonte acredita que a liderança em Roma trata as situações de maneira tão diametralmente oposta? É o que a fonte tenta responder. É apenas política, tipo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei?
Ou há uma diferença teológica fundamental na forma como o Vaticano enxerga a desobediência à direita e à esquerda? A fonte argumenta que é a segunda opção. Existe uma mudança fundamental na identidade teológica da instituição após o Concílio Vaticano II. A liderança atual, segundo essa leitura, sente uma afinidade ideológica profunda com a modernização. Então eles relevam os erros de quem está tentando inovar? Exato. Eles enxergam as inovações progressistas, mesmo quando quebram as regras, como passos talvez um tanto estabanados, mas na direção certa da história. Já os tradicionalistas são vistos como um obstáculo existencial. E essa percepção de que as regras fundamentais estão sendo diluídas não fica restrita apenas a declarações de bispos na Bélgica, né? Segundo a fonte, essa flexibilidade já chegou ao próprio coração geográfico da igreja. Chegou no centro de tudo. O material descreve um incidente carregadíssimo de simbolismo ocorrido recentemente na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. O que rolou em São Pedro? A protagonista dessa vez foi a bispa anglicana Sarah Mulley. Segundo o relato, ela realizou um gesto de bênção formal dentro dos limites da Basílica e depois discutiu a ordenação de mulheres com o Papa como uma questão de justiça. Olha, para quem não tem familiaridade com os ritos e enxerga tudo isso apenas como um encontro diplomático e um gesto bonito de união entre cristãos, por que uma bênção feita por uma bispa anglicana causa tamanho escândalo entre os tradicionalistas católicos? Parece exagero de fora, mas tem uma lógica. Se conectarmos isso a um panorama maior, o vídeo cita a carta de repúdio escrita pelo bispo Joseph Strickland para explicar essa mecânica invisível que está sendo violada. É um conceito chamado de sucessão apostólica. Sucessão apostólica. Como isso funciona? A teologia católica ensina que a ordenação não é um diploma, sabe? Não é um cargo de liderança comunitária. É uma transferência física e espiritual contínua que remonta aos 12 apóstolos originais. É uma linha direta e ininterrupta. Sem essa cadeia ininterrupta, a pessoa não possui ordens sagradas válidas, na visão católica. Consequentemente, o indivíduo não pode atuar em persona Christi capitis, atuar na própria pessoa de Cristo à cabeça. E, para a Igreja Católica, os anglicanos perderam essa sucessão há séculos. Agora a coisa fica realmente interessante. Deixa eu ver se consigo ilustrar isso. Não é apenas sobre quem está no púlpito. É como se os guardiões de uma receita milenar secreta começassem a convidar chefes de redes de fast food concorrentes para alterar os ingredientes na cozinha principal. É uma analogia muito boa. Para quem é tradicionalista, não é um gesto de hospitalidade, né? É uma contaminação da própria essência do prato. Perfeito. Ao permitir que alguém sem ordens católicas válidas realize gestos clericais no altar central da cristandade, isso ofusca a realidade sacramental. O argumento de Strickland é que isso enfraquece a compreensão dos fiéis sobre a Eucaristia e gera uma confusão sacramental catastrófica. E enquanto as disputas no alto escalão do Vaticano giram em torno de gestos simbólicos, o vídeo mostra que no nível das paróquias locais, a batalha pela identidade da igreja se manifesta na própria postura física dos fiéis, não é isso? Sim, a fonte faz um trabalho muito eficiente em trazer essa guerra para a realidade do fiel comum. O vídeo cita o conflito na Diocese de Charlotte, na Carolina do Norte. Carolina do Norte. O que está acontecendo nas paróquias de lá. O foco cai sobre o bispo local, Michael Martin. Ele instituiu banimentos estritos contra práticas tradicionais. Ele proibiu as grades de altar, sabe aquelas pequenas muretas onde as pessoas tradicionalmente se apoiavam, e baniu os genuflexórios móveis. Nossa, mas proibir a pessoa de ajoelhar? Pois é. O que parece ser uma mera reforma de interiores é, na prática, uma ação que torna fisicamente exaustivo ou quase impossível para os mais idosos receber a comunhão do jeito que eles consideram mais reverente, de joelhos e diretamente na boca. É a teologia se manifestando na arquitetura. Exato. Mas se os tradicionalistas em Charlotte recorreram dessa decisão, e recorreram mesmo, Roma não deveria intervir? Então, embora o dicastério para o culto divino tenha recebido um recurso contra o bispo Martin, o autor do vídeo é totalmente cético quanto a uma punição real. Ele acredita que o objetivo de Roma é esmagar a liturgia tradicional lentamente. Por atrito. Isso, por atrito, para acostumar os leigos, dificultando fisicamente as práticas antigas até que a próxima geração nem saiba que elas existiam. E aqui chegamos numa parte crítica. Ele conecta toda essa confusão interna com um resultado matemático bem preocupante, né?
o declínio demográfico. Os dados que o vídeo traz são assustadores para a instituição. Ele cita pesquisas tipo as da Pew Research. A Igreja Católica está encolhendo no Ocidente numa velocidade alarmante. Qual é o tamanho do estrago nesses números? Nos Estados Unidos, a relação é brutal. Para cada pessoa que se junta à igreja, 7,5 estão saindo. 7,5 saindo para cada uma que entra. É. E na França, o quadro é ainda pior, chegando a 13 que saem para cada um que entra. 13 para 1. É um êxodo gigantesco. E o autor detalha um ponto curioso aqui, uma contabilidade estranha. Os números oficiais da igreja podem parecer melhores do que a realidade. Ah, porque os números não batem com os bancos vazios nas igrejas. Como assim? Exato. A teologia católica diz que o batismo deixa uma marca indelével na alma. É uma transformação metafísica permanente. Você não pode ser desbatizado. Não pode. Como isso se reflete na burocracia? É quase impossível sair oficialmente dos registros das paróquias. A pessoa pode abandonar a igreja, nunca mais aparecer, mudar de religião e ainda assim constar como católico nos registros. Isso mascara a crise. E para onde esse pessoal todo está indo? O vídeo aponta que os que saem estão indo para igrejas protestantes, ele cita especificamente os imigrantes latinos nos Estados Unidos, ou se tornando chamados nones, aquelas pessoas sem religião, ateus, agnósticos. Então, o que tudo isso significa? Temos uma instituição que está literalmente sangrando fiéis, segundo os dados. O autor do vídeo apenas aponta os problemas ou ele oferece uma saída tática para estancar essa sangria? Ele não só critica, ele propõe uma saída. Isso levanta uma questão importante e o autor oferece um roteiro tradicionalista de 4 passos para salvar a igreja dessa crise de vocações e de fiéis. E qual é o passo 1 dessa operação de resgate? O passo número 1 é ensinar a fé católica sem filtros. Isso inclui a moralidade desconfortável e politicamente incorreta que a sociedade de hoje rejeita. Nada de tentar agradar o mundo moderno. Nada. E o passo 2 seria uma consequência direta desse ensino forte. Jovens homens buscando um propósito firme seriam atraídos para o sacerdócio, resolvendo a falta de padres. Entendi. A lógica da religião de alto custo. E o terceiro? O terceiro passo é liberar totalmente a missa tradicional em latim em todas as paróquias do mundo. É latim para todo mundo. E o último passo, imagino que seja o mais polêmico. É o passo que o autor considera o mais difícil. Os bispos devem enfrentar líderes políticos seculares bravamente em questões morais. Eles precisam agir como guerreiros espirituais em vez de meros administradores burocráticos. Basicamente, a fonte argumenta que tentar diluir a fé para agradar o mundo moderno teve o efeito oposto. Afastou as pessoas. A solução deles não é se modernizar, é dobrar a aposta na tradição mais rígida, sem meio termo. É o tudo ou nada na visão deles. Bom, a gente cobriu um campo vasto e complexo hoje. Resumindo as tensões que a gente explorou, vimos o medo real de uma excomunhão em massa agendada para o dia 1º de julho. O sentimento profundo de 2 pesos e 2 medidas em relação a tradicionalistas e progressistas. A importância da precisão dos rituais litúrgicos, que geram até batalhas arquitetônicas, e um diagnóstico claríssimo sobre o declínio numérico da igreja. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nos bastidores. E para fechar, eu acho válido deixar quem nos escuta com uma reflexão final e instigante que vai bem além das fontes teológicas que a gente analisou. Qual seria? A dinâmica que observamos hoje não é exclusiva da religião. Pensa nisso quando qualquer instituição antiga e massiva, seja ela um governo, uma corporação secular ou um movimento cultural, tenta se adaptar a uma nova era, até que ponto ela pode alterar suas regras fundamentais para atrair novos públicos antes de perder completamente a identidade que a tornou grande em primeiro lugar. Essa é a grande questão. Pois é. Será que a sobrevivência a longo prazo exige flexibilidade absoluta? Ou uma lealdade inabalável às suas próprias raízes? Sensacional, é algo para realmente se pensar. Fica aí a reflexão para o pessoal.